Olá, tudo bem? Eu pergunto para vocês, é possível nós extrairmos lições de direito empresarial do caso Avianca, da falência da Avianca que se deu recentemente? Então veja, vamos fazer aqui uma aula invertida. Vamos exatamente estudar o Instituto da Recuperação Judicial e da Falência a partir da interpretação do caso concreto da Avianca. Eu sou o professor Sérgio Gabriel, esse é o meu canal de Direito e Carreira Jurídica. Bora lá? Então olha lá, gente, para a gente entender um pouco cronologicamente, em 7 de dezembro de 2018, a Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial. Então, para nós entendermos aí juridicamente, era possível a empresa pleitear a sua recuperação judicial? Ela tinha uma dívida superior a 2 bilhões de reais. Vejam, o critério estabelecido pelo legislador na Lei 11.101 de 2005 para que uma empresa peça a recuperação é preencher os requisitos do artigo 48, ou seja, a empresa ela precisa estar em operação devidamente registrada na junta comercial há mais de 2 anos, requisito esse que a empresa preenchia, não ter entre os seus sócios e administradores, entre os sócios controladores e administradores, pessoas que tivessem falência em outra atividade anterior, não ter se beneficiado de outra modalidade de recuperação há menos de 5 anos, e não ter entre os seus administradores e sócios controladores alguém que tivesse condenação por crime falimentar em atividade anterior. Então, nesse caso, a Avianca preenchia todos os requisitos do artigo 48. Mais do que isso, um pedido de recuperação judicial, ele deve preencher, ele deve perfazer, na verdade, a efetivação do princípio da preservação da empresa, que vem previsto no artigo 47, ou seja, pela Lei 11.101 de 2005, a falência, ela não interessa a ninguém. O que interessa é que as empresas se recuperem, porque na medida em que as empresas se recuperem, é preservado os postos de trabalho, é preservado aquela fonte produtora, mantém-se no mercado um recolhedor de tributos, ele gera postos de trabalho indiretos também através de outras empresas que vendem e prestam serviço para ela. Então, se a gente parar para pensar, a falência, ela não interessa a ninguém, por isso que ela se tornou a exceção da Lei 11.101 de 2005. E o carro-chefe da lei virou justamente o Instituto da Recuperação Judicial. Então, nesse caso, o pedido da empresa, ele atendia todas as necessidades, porque apesar de uma dívida superior a 2 bilhões, a empresa ainda estava em operação naquele momento. Ela ainda tinha linhas regulares que ela operava, os chamados slots, e ela tinha aeronaves. A gente já vai discutir, não são propriedade, mas ela tinha a posse dessas aeronaves. Então, como ela estava em operação naquele momento, presumia-se, até então, que a empresa tinha viabilidade econômica. Então, se uma empresa tem viabilidade econômica, o interesse do legislador foi exatamente esse. Processar a recuperação dela para que ela pudesse então se manter no mercado. Essa é a ideia do legislador, essa era a ideia que o juiz da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo enxergava naquele determinado momento. Então observem uma coisa, ainda dentro do pedido de recuperação, os advogados da empresa, eles fizeram um pedido de tutela. Tutela em que sentido? É que como a empresa já tinha aquela dívida que eu coloquei para vocês, superior a 2 bilhões, grande parte dessa dívida se dava com as empresas que são proprietárias das aeronaves. É isso, gente. Normalmente as empresas aéreas, elas não são proprietárias dos aviões que elas operam. Elas utilizam esses aviões através de um contrato de arrendamento mercantil. Então, consequentemente, a empresa paga pelo uso dessas aeronaves. Só que, é claro, a Avianca ela já estava inadimplente em relação ao pagamento dessas parcelas dos contratos de arrendamento mercantil. E, consequentemente, os credores relativos a esses contratos, eles, por força da lei, não fazem parte do processo de recuperação, porque na realidade eles não agem como credores.
eles agem como proprietários do bem que está na posse de um terceiro. Então, o que eles poderiam pedir é a retomada desse bem. Para evitar que a retomada acontecesse, os advogados da Avianca, quando entraram com pedido de recuperação, fizeram um pedido de tutela ao juiz para impedir que essas aeronaves fossem recuperadas pelos respectivos proprietários. E de fato o juiz atendeu e no dia 11 de dezembro de 2018 ele concedeu então a tutela e determinou que não houvesse a apreensão, a reintegração dessas aeronaves. No dia 18 de dezembro, mais precisamente, ainda de 2018, o juiz então, entendendo todos os requisitos presentes na lei, determinou o processamento do pedido de recuperação. Primeira coisa, nós não devemos confundir o pedido de processamento com a concessão da recuperação. O processamento é apenas o andamento natural do processo para que se verifique no curso desse processo se essa empresa deve ou não deve ter a sua recuperação aprovada. E pelo sistema que o legislador implantou, quem aprova ou não a recuperação são os credores através da chamada Assembleia Geral de Credores. Então, o juiz ali simplesmente determinou o processamento. E a partir do momento que o juiz determina o processamento, a empresa passa a ficar blindada judicialmente, ou seja, são suspensas eventuais ações de execução que sejam movidas contra ela e são suspensas também eventuais ações de falência que possam ser movidas contra ela. Então ela passa durante esse período de processamento da recuperação a ficar protegida judicialmente. E foi o que aconteceu. Bom, em 5 de abril de 2019, ou seja, 4 meses depois, veja que esse é um processo que até aquele momento ele andou relativamente rápido, ou seja, 4 meses depois já estava sendo realizado a Assembleia Geral de Credores. E por incrível que pareça, apesar dessa dívida de quase 3 bilhões de reais, a Assembleia Geral de Credores aprovou a recuperação, o plano de recuperação apresentado pela Avianca, com algumas modificações, mas aprovou o plano de recuperação. E aí observem o seguinte, é um outro fato que ele é bastante interessante para a gente fazer a análise desse caso. Para que haja aprovação, os credores eles são divididos em classe. Eles comparecem à Assembleia para fazer a análise, discussão e votação desse plano de recuperação que é apresentado. E durante essa Assembleia, eles são subdivididos em classes e aí a votação é feita isoladamente dentro de cada uma das classes. Para que haja aprovação, cada uma das classes precisa contar com o voto de credores que representem mais de 50% dos créditos. Então, a aprovação ela é feita pelo valor dos créditos e não pelo número de credores. E aí precisa ser um valor superior a 50%. E eu disse para vocês que no caso da Avianca chamou a atenção porque a aprovação mínima que ela teve em uma das classes foi de credores que representavam 75% dos valores dos créditos. Então a gente observa, e ela chegou a ter aprovação em outras classes de 79%, quase 80% dos valores dos créditos. Então a gente observa com essa votação que houve uma ampla maioria no sentido de aprovar esse plano de recuperação. A grande pergunta que se faz é: que critério os credores fazem para aprovar ou rejeitar um plano de recuperação? Eles fazem exclusivamente o critério da viabilidade econômica. Porque o que o credor quer é receber, ainda que de forma parcelada, mas ele quer receber o seu crédito. Então, para saber se eventualmente aquela empresa vai ter ou não como cumprir aquilo que ela assumiu no plano de recuperação, o credor analisa a viabilidade econômica dela. Então, até aquele momento, a Avianca ela continuava em operação, ela continuava gerando crédito apesar de uma dívida relativamente alta, mas os credores enxergavam que ainda assim ela teria viabilidade econômica suficiente para cumprir as parcelas previstas nesse plano de recuperação que ela própria apresentou e ainda manter os custos da sua atividade.
Então observem que a partir do momento que a Assembleia faz essa votação, o administrador judicial ele faz um relatório de aprovação desse plano de recuperação e aí ele encaminha isso ao juiz do processo, porque quem preside a Assembleia Geral de Credores é o administrador judicial, não é o juiz. E aí, consequentemente, como o juiz ele não está presente, ele recebe esse relatório do administrador judicial e aí ele verifica em que condições a Assembleia aprovou. No dia 12 de abril, ou seja, uma semana depois, no dia 12 de abril de 2019, o juiz então homologou a recuperação judicial. Aí uma coisa importante a se observar. Quando o juiz ele homologa a recuperação judicial, ele não entra no mérito da viabilidade econômica. Somente quem faz essa análise da viabilidade econômica são os credores. O juiz, o único poder que ele tem é fazer o chamado controle de legalidade, ou seja, ele vai verificar se tudo que constou dentro daquele plano de recuperação respeita requisitos estabelecidos pela lei. Então veja que o juiz ele tem uma atuação limitada em relação ao plano, porque pode ser que ele no seu íntimo, ele analisando o mérito do plano, ele diga, eu não consigo ver viabilidade econômica nessa empresa, então esse plano não pode ser aprovado dessa forma. Mas ele não pode entrar no mérito da viabilidade econômica do plano em si. Então cabe ao juiz apenas apreciar tão somente os requisitos legais como eu coloquei para vocês. Só que vejam, quando o juiz ele aprova o plano de recuperação de uma empresa, em tese seria um motivo para se comemorar, porque a empresa conseguiu aquilo que ela mais queria na justiça, que é a sua recuperação. E talvez o aspecto principal desse plano de recuperação é justamente o parcelamento da sua dívida. No caso do plano de recuperação da Avianca, tinham inúmeras colocações feitas pela empresa como necessárias, mas eu diria que duas que chamaram a atenção ali foi a questão da empresa colocar a necessidade de parcelamento da sua dívida, e o segundo aspecto foi o de vender unidades autônomas que já não eram produtivas para a empresa. Então ela venderia lojas, espaços físicos que ela tinha, e esse crédito, na medida em que esses espaços fossem vendidos, esses créditos entrariam para dentro da recuperação para o pagamento dos credores. Então anteciparia o pagamento dos credores através da venda dessas unidades produtivas independentes da empresa. Agora, por que eu disse para vocês que, apesar de ser um motivo de comemoração, a homologação da recuperação acabou se tornando, na verdade, o grande pesadelo da Avianca? Por dois aspectos específicos. O primeiro é que, com a homologação da recuperação, a empresa deixa de estar blindada judicialmente. Em que sentido, gente? É que todos os credores que não fazem parte do plano de recuperação poderão livremente ingressar com ações judiciais para cobrar os seus respectivos créditos. Então aí a empresa agora ela tem que equacionar os seus custos, ela tem que equacionar as parcelas que ela assumiu no plano de recuperação, mais eventuais outros credores que não fizeram parte do plano de recuperação e que agora vão cobrá-la como cobraram efetivamente. O segundo aspecto que eu posso colocar para vocês aí, que é negativo também, é que a empresa pediu no seu plano de recuperação que fosse mantida a não apreensão das aeronaves, mesmo com a dívida que ela tinha com os proprietários, com as empresas proprietárias desses aviões. Ocorre que isso é algo que não cabe aos credores decidirem e muito menos cabe ao juiz da recuperação decidir, ou seja, com a homologação da recuperação, essa pendência que ela tinha com as empresas proprietárias das aeronaves que já haviam ingressado com ações judiciais de reintegração de posse, como essas ações não estão mais suspensas, isso passa a ser uma decisão dos respectivos juízes que processavam essas ações de reintegração de posse. E aí ocorreu aquilo que se imaginava que fosse acontecer. As arrendantes, as proprietárias das aeronaves,
deram prosseguimentos a essas ações e aos poucos os aviões que a Avianca utilizava para atuar começaram a ser reintegrados e na medida em que eram apreendidos nessas ações judiciais, ela ficava com a indisponibilidade desses aviões. De forma que quando chegou no final do mês de setembro, veja que eu falei para vocês, a aprovação do plano de recuperação se deu em abril de 2019. 5 meses depois, quando chegou no final de setembro, a empresa já estava com as suas atividades esvaziadas. Ela já não tinha mais aeronaves em condições de voo. As poucas aeronaves que restaram, se eu não me engano 3 aviões apenas, eles não estavam mais em condições de voar, porque eram equipamentos que estavam com problemas mecânicos, técnicos, precisavam de reposição de peças, mas os respectivos proprietários se recusavam a fazer a manutenção dessas aeronaves porque eles não estavam recebendo pelo uso. Então a empresa perdeu a sua condição de operação. Já não tinha mais praticamente empregados trabalhando, porque os empregados não estavam recebendo, e consequentemente ela perdeu a viabilidade econômica. Ou seja, se nós quisermos voltar um pouquinho ao passado, nós vivemos efetivamente isso com a falência da VASP em São Paulo. Com a VASP aconteceu a mesma coisa. A VASP ela buscou a sua concordata na época, ainda não havia o Instituto da Recuperação, mas ela já não estava mais em operação no momento em que o pedido foi apreciado. Então ela já não tinha mais viabilidade econômica para se manter e foi o que acabou acontecendo com a Avianca também. Então esse esvaziamento de atividade, ele fez com que a empresa não tivesse viabilidade econômica e a partir daí ela já não mais conseguiu cumprir as parcelas que ela assumiu no plano de recuperação. Então o plano de recuperação foi aprovado em abril e essa alegria durou no máximo até o mês de setembro, aí ela já não estava pagando mais. Em 12 de novembro, o administrador judicial do processo pediu ao juiz que convolasse essa recuperação em falência. Esse é o nome técnico, né? Quando a gente entra com, o credor entra com um pedido direto, é um pedido de falência, uma ação de falência. Quando a falência é requerida dentro de um processo de recuperação, como foi o caso da Avianca, então é convolação de recuperação judicial em falência. Está previsto lá no artigo 73, inciso 4º da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação. Então o administrador pede no dia 12 de novembro essa convolação em falência. O juiz deu uma decisão até que surpreendente nesse caso. Ele poderia de imediato, de acordo com o que estabelece a lei, ele já poderia decretar a falência ali em 12 de novembro mesmo, no mesmo momento em que foi pedida a convolação. Mas o que o juiz fez? Ele pediu à empresa que se manifestasse. A empresa, na verdade, foi protelando essa manifestação, até que agora, apenas agora, no dia 3 de julho, a empresa se manifestou e ela própria reconheceu que ela não tinha mais condições de cumprir aquilo que foi estabelecido no plano de recuperação. E aí, consequentemente, o juiz acabou por decretar a falência no dia 14 de julho, ou seja, 10 dias depois. Eu diria para vocês que um ponto de crítica a se fazer é justamente o fato desse pedido de convolação ter ocorrido lá em 12 de novembro e somente no dia 14 de julho o juiz decretar a falência da empresa. Quero acreditar que, de certa forma, o cenário da pandemia, ele de alguma forma influenciou na decisão judicial, embora isso não apareça na decisão judicial. Por que eu digo isso para vocês? Porque, na realidade, já a partir de março desse ano, nós começamos a sofrer os efeitos da pandemia de coronavírus. Então, veja que a falência ela é decretada só no dia 14 de julho. Então, consequentemente, acredito que o juiz queria aguardar a manifestação da empresa para saber exatamente o que é que estava levando a empresa a não cumprir. Mas considerando que o descumprimento ele já se dava lá em novembro de 2019, naquele momento o juiz já deveria ter decretado a falência e ali não havia nenhum efeito
em torno da pandemia. Então, de certa forma, eu entendo que não houve aí a observação, sem qualquer crítica direta ao juiz da causa, mas numa análise contextualizada da importância desse processo, eu entendo que não houve a devida observância do princípio da celeridade processual, porque observem uma coisa, quantas pessoas estavam dependentes dos créditos provenientes daquele processo de recuperação? Empregados, fornecedores, investidores. Então, consequentemente, o juiz acabou deixando esse compasso de espera que, de certa forma, do ponto de vista judicial, ele é bastante negativo. Então, essa é a análise que a gente faz concretamente do caso. Então, observem que, tirando esse aspecto da não observância do princípio da celeridade processual, todos os outros pontos da Lei 11.101 de 2005 foram devidamente observados. O processo ele teve o seu curso normal e tudo foi devidamente observado para que houvesse o processamento de acordo com o que foi estabelecido pelo legislador. Uma lição que esse caso traz para a gente, já que eu toquei no ponto da pandemia, talvez alguém poderia me perguntar assim, mas professor, digamos que o descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação se desse a partir de março agora de 2020, quando nós já estávamos sob os efeitos do decreto de calamidade pública em razão da pandemia. Haveria alguma possibilidade de alteração do processamento judicial nesse caso? Eu diria que sim, porque aí entra a questão da imprevisibilidade, né? Nós fomos pegos de surpresa, o mundo foi tomado de surpresa por essa questão da pandemia. Então, nesse caso, a gente tem observado que, inclusive, alguns juízes, eles estão pedindo a convocação de uma nova Assembleia de Credores. Para quê? Para que seja apreciada uma alternativa àquele plano de recuperação que já foi decidido anteriormente. Por quê? Não vai ser possível cumprir o plano do jeito que estava estabelecido, porque grande parte das empresas tiveram a maior parte das suas atividades cessadas por conta da pandemia. Então, se de fato o não cumprimento do plano ele se desse em razão da crise da pandemia, caberia como alternativa, embora não haja previsão legal a respeito disso, a convocação de uma nova assembleia e a alteração do plano de recuperação para uma adequação. Tá certo? Bom, eram esses os apontamentos que eu gostaria de fazer. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões ou sugestões de temas, inclusive, para a gente abordar aqui no canal, deixa aí nos comentários e a gente volta a se falar. E mais do que isso, se você gostou, não deixe de curtir aí. Se você ainda não é seguidor do canal, segue. O nosso trabalho está apenas começando, mas vem vindo muito mais novidades por aí, tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.